Salve inscritos! Clayson de volta! Ontem eu acompanhei o programa político do PTB e fiquei assim abismado de ver, cara. Tava lá todo o discurso olavista. É Foro de São Paulo pra cá, é bolivarianismo pra lá. Só que no meio dessa história teve duas coisas que me chamaram a atenção. A primeira foi que um dos políticos lá que tava fazendo a campanha, o programa, falou assim: a culpa é dos municipalistas venezuelanos que acabaram com a Venezuela. A preocupação deles, um programa político deles, é falar sobre a Venezuela como se o nosso Brasil não tivesse problemas, né? Mas, como você sabe, a Venezuela é muito utilizada. Vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Então os direitistas adoram usar esse termo, né? Especialmente aqueles mais ideólogos, para poder falar mal da esquerda, utiliza a Venezuela. Mas teve também uma outra questão que aí sim, essa me deixou assustadíssimo, que foi o próprio Roberto Jefferson. Que tristeza você ter um presidente do partido como Roberto Jefferson. Os PTBistas devem sofrer muito, né? Mas eu acredito que vocês mereçam por estar num partido como esse. O próprio Roberto Jefferson, em um dado momento, começa a defender o municipalismo. Eu falei, caramba, velho, que história que é essa? Municipalismo no meio dessa história toda. Eu quero lembrar pra você que até o próprio Eduardo Bolsonaro, ele já falou que é municipalista, já declarou, não, eu sou municipalista. E aí eu tenho percebido o seguinte: se a gente deixar, e isso muito provavelmente vai acontecer, porque a nossa força é sempre menor, né, infelizmente, mas se a gente deixar, realmente o que vai acontecer é que o termo municipalismo vai ser tomado pela extrema-direita, assim como o termo anarquismo foi tomado pela extrema-direita e inventaram esse tal de anarcocapitalismo, inventaram isso daí. Então realmente a situação está complicada. Eu falei, bom, eu preciso gravar rápido o meu vídeo sobre municipalismo libertário para ver se dá uma luz aí nesse povo, porque realmente a situação aqui no nosso país, do ponto de vista ideológico, é um desastre. Como você bem sabe, a situação está bem triste. Eu quero começar aqui enaltecendo um texto de Murray Bookchin. Estou editando o vídeo aqui, eu acho que essa pronúncia ficou estranha, porque é Murray Bookchin, né? Meio de book, uma coisa assim, desculpe. Esse cara, ele criou esse termo, municipalismo libertário, foi criado por ele. E ao mesmo tempo, ele também, de alguma forma, ele conceituou o municipalismo libertário. Então eu quero trazer aqui para você, nesse vídeo de introdução, alguns textos do Murray Bookchin. Eu vou depois deixar para você na descrição o texto completo, mas vou trazer alguns trechos aqui para você entender um pouco mais do que nós estamos falando, entender quais são os assuntos, certo? Numa parte do texto, ele fala a cidade e a urbe, e aí ele traz a diferença entre cidade e urbe. Ele diz o seguinte: a era moderna caracteriza-se pela urbanização, degradação do conceito de cidade. E aí ele explica, civitas, que é o corpo político de cidadãos livres. E aí ele diz o seguinte: degradação do conceito de cidade em urbe. E urbe é o conjunto de edifícios, praças, prédios, né? Isto é, o fato físico da cidade. Os dois conceitos foram distintos em Roma até a época imperial, e é elucidativo que a confusão corresponda ao declínio da cidadania. Os gráficos tinham procurado transformar a urbe em cidade, dar primazia ao cidadão, ao político, sobre o econômico. Fracassaram, e sob o império, a urbe devorou a cidade. A distinção entre os conceitos de cidade e urbe encontra-se em outros países, como a França, onde Rousseau já assinalava que as casas fazem o aglomerado urbano, ville, mas só os cidadãos fazem a cidade. Citei: vistos como simples eleitores ou contribuintes, quase um eufemismo para súditos, os habitantes da urbe tornam-se abstrações, meras criaturas do Estado. Um povo cuja única função política é eleger deputados não é de fato povo, mas massa. A política, entendida como categoria distinta do estatal, implica a reencarnação das massas num sistema articulado de assembleias, a constituição de um corpo político atuando num espaço de livre expressão, de racionalidade comum e de decisão radicalmente democrática.
Sem autogestão nas esferas econômicas, ética e política, não será possível transformar os homens de objetos passivos a sujeitos ativos. O espaço cívico, bairro, cidade, é o berço em que o homem se civiliza, e civilizar é sinônimo de politizar, de transformar a massa em corpo político deliberativo, racional e ético. Formando e fazendo funcionar tais assembleias, os cidadãos formam-se a si mesmos, porque a política nada é se não for educativa e não promover a formação do caráter. Vou deixar bem claro aqui: promover a formação do caráter. Vou prosseguir. O município não é apenas o local onde se vive, a casa, serviços de higiene e salubridade, de previdência, emprego e cultura. A passagem da tribo à cidade representa uma transformação radical da sociedade primitiva, de caça e colheita à sociedade agrícola e desta a de manufatura. A revolução urbana não foi menos profunda que a revolução agrícola ou que a industrial. E aqui nós temos uma questão muito importante sobre qual é o conceito do Murray sobre a ideia de municipalismo libertário. Em primeiro lugar, é óbvio que a gente está aqui numa situação que temos que fazer um contraste entre o municipalismo do PTB. Lá no programa do PTB, os caras falam assim: nós queremos dar mais força para os municípios, nós queremos fortalecer os municípios. Até aí tudo bem. Tamo contigo, rei! Tamo contigo! Aí sabe qual que é a solução do cara? Ele diz assim: nós vamos dividir os impostos em 3 partes iguais. O Estado e o município, né? E a nação, né? O Estado maior, por assim dizer. Quer dizer, é uma palhaçada, né, cara? Com todos os respeitos aos palhaços, né? Com todo respeito. Mas assim, é um absurdo, cara. O cara falar sobre municipalismo e falar sobre dividir imposto. Porque, na verdade, a ideia do municipalismo é a extinção desses impostos que nós temos aqui, a diminuição quase que total. É claro que não dá para viver sem imposto, e eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre essa questão de imposto é roubo, né? Vou trazer aqui essa questão para você de uma maneira mais objetiva, e vou explicar por que as pessoas defendem imposto é roubo, e vou trazer para você uma explicação filosófica também sobre essa questão do anarcocapitalismo. Isso é um outro vídeo, esse vídeo tá pronto. Eu perdi o meu vídeo, esse vídeo que eu tô gravando aqui, eu já gravei e perdi ele, cara. Então a coisa tá daquele jeitão. Mas fica tranquilo que eu vou gravar. E eu quero trazer aqui um último trecho desse texto do Murray Bookchin para você entender um pouco mais o conceito. Esse é um vídeo de introdução ao municipalismo libertário. E aqui, logicamente, o municipalismo libertário, é bom deixar claro que ele faz parte do chamado anarcossocialismo. Certo? O anarquismo verdadeiro, por assim dizer, né? Não gosto muito dessas coisas. Ai, eu sou puro, eu sou verdadeiro e tal. Mas é para você entender, porque a gente tem uma confusão terrível aqui com o anarquismo aqui no Brasil, especialmente em função dos ANCAPs. Vamos lá. Para um municipalismo libertário, o anarquismo sempre sublinhou a necessidade de uma regeneração moral e de uma contracultura, no melhor sentido do termo, antagônica da cultura dominante. Daí a importância da ética, a coerência entre meios e fins e a defesa dos direitos humanos e cívicos contra qualquer forma de opressão e em qualquer aspecto da vida. A ideia de contra-instituição é mais problemática. Vale a pena relembrar que no anarquismo houve sempre, a par das tendências individualista e sindicalista, uma tendência comunalista. Essa última com forte orientação municipalista, como se depreende das obras de Proudhon e Kropotkin. Eu quero só deixar um parênteses aqui. Proudhon e Kropotkin são aqueles autores que nós vamos estudar nos próximos vídeos aqui. Nós vamos aprofundar. Mas seria muito legal se você fosse buscar informações a respeito desses dois, hein? Seria muito bacana. Prosseguindo, todas as tendências radicais sofrem de certa dose de inércia intelectual.
Olha essa frase, cara. Tendências radicais sofrem de inércia intelectual. Isso é muito legal, pessoal. A libertária, e ele está fazendo aí uma autocrítica, a libertária não menos que a socialista autoritária, que é a que nós somos contra, né? O socialismo autoritário, aquela coisa do comunismo. As pessoas, Cláudio, você é esquerda. Aí vem um cara, mas você é muito liberal. Aí vem outro, fala, não, você não é esquerda, você é direitista. Aí vem outro, a verdade é que, infelizmente, falta um pouco mais de substância, por assim dizer, para que as pessoas possam fazer as suas críticas, porque hoje a esquerda que nós conhecemos é aquela do Olavo de Carvalho, certo? Aquela que o Olavo de Carvalho condena 100%, que é o tal marxismo. Mas as esquerdas, meu amigo, saiu do vídeo, quantidade, olha aí. As esquerdas, dá para ver até onde vai? Então não tem essa história, cara, de fazer ou falar alguma coisa em cima de um verniz que é extremamente estereotipado, cheio de vícios de interpretação e ideológicos. Mas vamos lá. A segurança da tradição pode ser suficientemente reconfortante para bloquear qualquer possibilidade inovadora. O anarquismo tem estado obcecado pelo problema do parlamentarismo e do estatismo, preocupação historicamente justificada, mas que pode conduzir a uma mentalidade de estado de sítio, de cariz dogmático. O municipalismo libertário pode ser o último reduto de um socialismo orientado para instituições populares descentralizadas. É curioso que muitos anarquistas que se entusiasmam com qualquer chácara coletivizada num contexto... Olha, eu acho que aqui deve ter um erro de tradução, mas vamos prosseguir. No contexto de uma economia burguesa, encare com desgosto uma ação política municipal que comporte qualquer tipo de eleições, mesmo se estruturada em assembleias de bairro e com mandatos revogáveis, radicalmente democráticos. Se anarquistas viessem a integrar conselhos comunais, nada obrigaria a que sua política se orientasse para um modelo parlamentar, sobretudo se confinada ao âmbito local, em oposição consciente ao Estado e visando a legitimação de formas avançadas de democracia direta. E aí nós temos um termo importante para você começar a entender sobre o municipalismo libertário, que é a chamada democracia direta, que é aquela coisa em que eu realmente decido sobre as coisas que dizem respeito a mim, especificamente ao meu município, ao meu bairro, à minha rua. Certo? Então é muito importante a gente colocar esse conceito aqui de democracia direta, porque tem um outro significado dentro do municipalismo libertário. A cidade e o Estado não se identificam. As suas origens são diversas e os seus papéis históricos diferentes. O fato de o Estado permear hoje todos os aspectos da vida, da família, a fábrica, do sindicato, a cidade, não significa que se deva abandonar toda e qualquer forma de relação humana. Os fantasmas que devemos temer são os do dogmatismo e do imobilismo ritualístico. Estes representam para a autoridade sucesso mais completo que o obtido através da coação, pois significariam que o seu controle está próximo de bloquear a capacidade de pensar livre e criticamente e de resistir com as ideias, mesmo quando a capacidade de agir se encontra bloqueada pelos acontecimentos. Olha, eu não preciso falar para você que dogmatismo e imobilismo ritualístico são termos praticamente gêmeos, né, siameses do conservadorismo. A gente não precisa falar sobre isso porque eu acho que você já percebeu. Deixe suas perguntas, vamos continuar desenvolvendo esse assunto aqui. Um grande abraço, fique conosco, dê o seu joinha, hein? Ô caramba, tava esquecendo, dá o seu joinha, se inscreva no canal, se inscreva!